Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um momento e compartilhe este link no grupo de amigos e parentes e convide-os a estar conosco neste momento para aprender a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa, estará falando ainda da cristologia, ou da doutrina de Cristo, e você não pode perder a oportunidade de aprender e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Vamos orar, pedir ao Senhor que nesta manhã possa falar aos nossos corações e o Senhor possa estar neste dia abençoando a cada um. Vamos orar neste momento? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por esta manhã especial, Senhor, este privilégio que nos concede de podermos estar em Tua presença, Senhor, elevando a nossa voz diante de Ti. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoa cada um, Senhor, Tu sabes as suas necessidades. Abençoa, Senhor, a cada direção de EBD, cada professor que neste dia, Senhor, está ministrando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nas escolas dominicais, fisicamente falando. Ajuda os Teus filhos, Senhor, os alunos, para que estejam em sala de aula, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor. Abençoa, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de louvar ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Se você não tiver um exemplar da harpa, não tem problema, a Rede Brasil estará disponibilizando a letra em sua tela, a fim de que você possa nos acompanhar e juntos, como um grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor, que é digno de louvor. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar, ele irá entoar os cânticos congregacionais e vamos adorar e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor neste momento. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que alegria, que vitória estarmos neste culto para adorar o Senhor. Agradecemos a oportunidade dada pelo pastor Nadi Jackson. Também fazemos uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor, como já foi mencionado, com muita alegria. São os hinos sugeridos à nossa lição. O primeiro deles é o de número 344, Um amigo entre os lírios. Glória a Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te
te busco, ó vem revelar-me a luz divina. Onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, diga isto, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ele é o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos redimir de todos os nossos pecados, nos amou com amor infinito, um amor glorioso, o amor de Deus. Hino de número 465, vamos falar sobre este sofrimento. Ele sofreu por mim. Eu sei que era culpado, mas Ele pagou o preço por nossas vidas. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que Ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto no mundo Ele disse que havia de ressuscitar, na esponja lhe deram vinagre, e Ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente,
padecendo tudo assim. Terceira estrofe. Depois de Mateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro e os guardas vigiavam bem, enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo está em Mateus 4:23, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática nos diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo tópico, as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro tópico, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O texto base da nossa lição, a leitura bíblica em classe, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã. João 1:43 diz: No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe:
Na verdade, vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levantando-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a leitura de sua palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de tua palavra, Senhor, que foi lida nesta manhã. E queremos pedir que o teu Santo Espírito esteja neste dia, Senhor, falando aos nossos corações, nos ensinando as verdades que queres, Senhor, nos ensinar neste dia através da lição de hoje. Continua abençoando a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado e entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário. Faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós
orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tem nos concedido, pelas bênçãos que tu tem dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Amém, meus amados, vamos louvar ao Senhor, hino de número 481, Cristo e sua humilhação. Tu deixaste, Senhor, tua glória e esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém num presépio tu foste nascer. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Hinos de adoração, anjos no céu te dão, te rendendo excelso louvor. Mais humilde o Senhor veio ao mundo de horror, pra dar vida ao mais vil pecador. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. As raposas aqui covas têm para si, e seus ninhos as aves dos céus. Só não teve um lugar pra cabeça pousar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Do céu vieste, Jesus, nos trazendo tua luz, que nos dá eterna salvação. E com ódio e furor te cravaram, Senhor, sobre a cruz donde deste o perdão. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Aleluia, nos céus ao Cordeiro de
Deus, quando vier o seu povo buscar, sua voz se ouvirá e pra mim, ó, dirá: vem, eu tenho pra ti um lugar. Aleluia! Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 8. Lição de número 8, que tem como título: Jesus viveu a experiência humana. Esta lição, ela encerra um ciclo de lições neste trimestre, que tem como tema a doutrina de Cristo, também conhecida como Cristologia. Só relembrando os irmãos, no início desse trimestre nós já temos estudado 6 lições que envolvem a temática Cristologia. Por exemplo, a lição de número 3, nós estudamos a encarnação do Verbo. Na lição 4, Jesus é Deus. Na lição 3, a encarnação do Verbo. Na lição 4, Deus é triuno. Na lição 5, Jesus é Deus. Na lição 6, o Filho é igual com o Pai. Na lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. E lição 8, Jesus viveu a experiência humana, que é hoje a última lição neste ciclo de lições cristológicas, ou assunto relacionado à doutrina de Cristo. A nossa lição vai falar sobre a experiência humana de Jesus. Texto, João 1, 43 a 51 e Mateus 26, 34, 37, 38 e 42. Vamos ver o que o autor da lição coloca na introdução de nossa lição. O texto nos diz o seguinte: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro, solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas, alguns grupos heterodoxos comumente levantam a hipótese de que Jesus para alguns, era um monge. Jesus viveu uma vida isolada e principalmente pegam lá o texto, pegam lá o período dos 12 aos 30 anos de Jesus, como se esse período foi o período de reclusão do Senhor. O Senhor esteve recluso, o Senhor esteve, alguns grupos heterodoxos dizem que Jesus foi para as Américas pregar o Evangelho, outros dizem que Jesus foi para o extremo oriente, lá para a Índia, aprender com os gurus. Outros dizem que Jesus foi lá para o Tibete aprender com os budistas. Enfim, cada um levanta a sua teoria, cada um levanta a sua tese. Há quem diga que Jesus participava de um grupo chamado os Essênios. E este grupo, os Essênios, era um grupo religioso na época do Senhor Jesus, no primeiro século, que viviam no deserto. Eram judeus piedosos que viviam no deserto e que não aceitavam os fariseus, não aceitavam os saduceus, não reconheciam a autoridade do templo. Dizia que toda a sociedade hebraica estava debaixo do pecado
e em decorrência disso eles estavam isolados. Ele era um anacoreta, como o pastor Ezequias disse. Eles eram anacoretas, viviam no deserto, esperando a volta do Messias prometido. Então este grupo era chamado grupo dos essênios, e alguns autores e defensores, alguns grupos heterodoxos dizem que Jesus era, na verdade, um essênio. Só que a Bíblia deixa claro de que ele possuía, sim, uma vida social ativa. Nós vamos ler diversas passagens, Jesus em meio à sociedade, que era diferente dos essênios. Os essênios não viviam em sociedade, na sociedade da Palestina, eles viviam no deserto. Era uma comunidade isolada, uma comunidade fechada, que seguia uma série de regras ascéticas e que esperavam o Messias. Não consideravam nenhum judeu da Palestina a verdadeiro judeu, não considerava os fariseus, os saduceus, tampouco o templo, porque diziam que a sociedade estava corrompida debaixo do pecado e que eles precisavam se isolar para viver uma vida de santidade. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que em nenhum momento Jesus se assemelha a esse tipo de comportamento. Sabemos que em alguns momentos Jesus se retirou isoladamente para determinados locais para orar, mas só foi neste momento para orar. Jesus não viveu uma vida isolada. Na verdade, a premissa maior desta lição é mostrar que Jesus teve uma vida ativa. Jesus teve uma vida ativa na sociedade, que as pessoas conheciam Jesus, que Jesus conversava com as pessoas, Jesus se relacionava com as pessoas. E aqui nós já tiramos até a primeira lição, né? Nós, como cristãos, precisamos nos relacionar com a sociedade. Alguns chegam até a defender, já vi alguém defender, que o cristão precisa se isolar, o cristão não pode ter amizade com pessoas descrentes, porque são pessoas ímpias, entre aspas. O crente não pode nutrir amizade alguma, mas na contramão disso, Jesus viveu, Jesus sentou, e nós vamos mostrar aqui alguns textos. Jesus sentou entre os pecadores, entre os publicanos, com os publicanos. Jesus interagia com a sociedade, porque, irmãos, se nós fomos chamados por Deus para a salvação, e agora, uma vez salvo, recebemos de Deus a missão de levar esta mensagem a outros. Como levaremos a mensagem a outras pessoas que nós não mantemos nem relacionamento? Nem um bom dia, uma boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite são saudações básicas que abrem portas para um diálogo, para uma conversa e, consequentemente, a introdução e a explicação e a apresentação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, como cristãos, nos isolarmos, não vivermos em meio à sociedade, comunicando e compartilhando o Evangelho com outras pessoas, e não mantivermos este relacionamento com estas pessoas, como poderemos comunicar o Evangelho a elas? Como poderemos compartilhar a mensagem do Evangelho com elas? Jesus vem nos ensinar que nós podemos ser crentes, fiéis a Deus, mesmo em meio a uma sociedade caótica, que a nossa missão, Jesus nos chamou para sermos luz no mundo. E no Sermão do Monte ele diz: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o mundo só pode ou só poderá ver as nossas boas obras quando interagirmos com a sociedade. Ok? Então vamos lá, queridos irmãos, para o primeiro tópico de nossa lição. O primeiro tópico vai falar sobre a experiência humana no ministério de Jesus. E o primeiro subtópico nos diz o seguinte: os debates com as autoridades religiosas. E o autor coloca o seguinte:
Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. E aí, ponto A, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam uma tradição acima das Escrituras. Mateus capítulo 15, versículo 3 e 6. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus 22 e 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26, 5, Gálatas 1, 14 e Filipenses 3, 5. Eu queria, neste momento, abrir a Bíblia. Vamos ler algumas referências bíblicas. O autor da lição, ele fundamenta a sua fala no texto bíblico, e é sempre bom fazer como o nosso pastor sempre diz, né? Abra a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você anota aí a referência bíblica para depois, quando tiver com o exemplar, você conferir. Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6. 15 e 3 diz o seguinte, Mateus 15, 3, diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Versículo agora 6. Esse não precisará mais honrar seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então mostra que aqui a tradição, este grupo, os fariseus, a tradição estava acima das Escrituras, ou seja, aquilo que eles entendiam que a Bíblia dizia era mais importante do que, de fato, aquilo que a Bíblia dizia. Então, um outro texto também, Mateus capítulo 22 e 15. Na verdade, esse texto ele é caracterizado pelo discurso forte do nosso mestre aos fariseus. Capítulo 22 e 15 nos diz o seguinte, então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então, observe que o texto deixa claro que eles eram opositores declarados de Jesus, e Mateus deixa claro que eles estavam procurando surpreender Jesus em alguma palavra, que o seu objetivo era justamente matar Jesus. Esse grupo de fariseus era uma divisão do judaísmo, né? O judaísmo, vamos dizer aqui, o judaísmo era um grande bloco que tinha duas divisões principais. De um lado, os fariseus e do outro lado, os saduceus. E aqui mesmo nessas divisões aqui, você tem os fariseus, haviam subdivisões neste grupo aqui. E os saduceus também possuíam subdivisões. Alguns chegam a dizer que existiam, na verdade, 7 tipos de fariseus. E Paulo, o autor diz que Paulo disse que o grupo que ele pertencia era extremamente rígido com relação à lei. Este grupo é um grupo que fazia muita oposição a Jesus e que por esta oposição pública, na tradição, eles foi colocado uma pecha nesse grupo de que toda pessoa que é hipócrita, como Jesus bateu em capítulo 23 de Mateus, era uma pessoa que era comparada a um fariseu. Agora, vale destacar que nós temos pelo menos 3 fariseus na Bíblia que não se encaixam nesse conceito de hipocrisia. Nós temos, por exemplo, Nicodemos, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 de João,
nós temos também Gamaliel, um homem extremamente equilibrado, e temos também o apóstolo Paulo que deixa claro que na época que era fariseu, ele era zeloso, ele procurava fazer as coisas da forma como ele compreendia que Deus queria. Então isso mostra a transparência que Paulo possuía quando exercia a fé, quando participava do grupo dos fariseus. Então, nem sempre fariseu significa hipócrita. Nós temos 3 homens da Bíblia que eram fariseus, tampouco não eram hipócritas. Mesmo por serem fariseus, eles não eram hipócritas. Vamos agora para o segundo grupo. São os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote de Salomão, desde Salomão. Primeiro livro dos Reis, 2:35. Até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos 5:17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Volte aqui, observe, parece até uma brincadeira, né? Como é que um grupo que é uma divisão do judaísmo só acredita no Pentateuco e algumas questões do Pentateuco porque não acredita em anjo, não acredita em espírito e nem na ressurreição. Quando olhamos para a história do povo de Deus, quando olhamos para a história, nós não vamos nem descrever os livros históricos, não vamos nem descrever os livros poéticos ou proféticos. Vamos nos colocar exclusivamente dentro do livro do Pentateuco, que é o único livro que eles consideram. Nós temos a revelação de Deus ali por meio de anjos. Nós temos também a chamada teofania, ou seja, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E veja, mesmo com a evidência escriturística, mesmo com o texto lá, demonstrando e explicando e expondo a existência de anjos, de espírito, da ressurreição, mesmo assim, eles não acreditavam. Não acreditavam, só acreditavam no Pentateuco e com algumas ressalvas. Vamos ler o texto de Atos capítulo 5, versículo 17, rapidamente, para fundamentarmos aqui o que nós estamos comentando. Atos 5:17 diz o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Vamos agora para Atos 23, Atos 23:8. Nos diz o seguinte: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Veja, o próprio texto já mostra a diferença entre a crença dos fariseus e a crença dos saduceus. E qual é a crença dos saduceus? O texto diz: eles não acreditam em anjos, não acreditam em ressurreição e nem acreditam em espírito. E quais são as crenças dos fariseus? Acreditam em anjos, acreditam em ressurreição, acreditam em espíritos, embora que a tradição, que é o comentário da lei, a tradição deles tenha uma maior importância do que o próprio texto bíblico. Ou seja, ao longo da história, diversos estudiosos foram comentando o texto bíblico, então eles começaram a olhar o comentário do texto bíblico como tendo mais autoridade que o texto bíblico.
E é por isso que Jesus os condena e diz que eles têm anulado a Escritura por conta da sua tradição. Vamos agora para o terceiro grupo, os herodianos. Quem são os herodianos? Vamos colocar em tela, por favor. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto em Roma. Foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos 3 e 6. Estavam associados aos fariseus na questão dos tributos. E o que é interessante aqui é que mesmo os fariseus, sendo oposição aos saduceus e os herodianos, todos se reuniam exclusivamente contra um só inimigo. E qual era o inimigo? Jesus. Eles não se harmonizavam, fariseu, saduceu e herodiano não se harmonizavam. Mas como Jesus era o seu inimigo em comum, então eles acabaram se unindo. E aí nós temos o texto, vamos ler 2 textos, Mateus capítulo 22 e 16, Mateus capítulo 22, Mateus 22 e 16, nos diz o seguinte, veja o que o evangelista Mateus nos diz, 22 e 16. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. E aí nós temos a questão dos impostos, veja a armadilha que eles estavam tramando em relação ao Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 13, Marcos 12 e 13, nos diz o seguinte, 12 e 13. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Veja aí, ó. Eles eram intrigados, mas se uniram para matar Jesus, para pegar Jesus. E Marcos faz este registro. Então, queridos irmãos, isso mostra, em primeiro lugar, que Jesus ele tinha uma vida ativa na sociedade, tanto que tinha oposição. Tinha oposição dos principais grupos religiosos. É claro que não existe apenas fariseu, saduceu e herodiano. Existem outros grupos que a Bíblia não menciona, mas que existiam no primeiro século e que faziam frente ao Senhor. Tanto o evangelista Mateus quanto outros evangelistas, vez por outra, Mateus numa proporção maior, Mateus mostra numa proporção maior e outras menor, mas demonstra de que esses grupos faziam oposição a Jesus. Isso nos aponta que Jesus era uma pessoa socialmente ativa, era conhecida pela sociedade, não só ele era conhecido, mas os seus pensamentos eram conhecidos, e em decorrência disso, que seus pensamentos faziam oposição àquilo que aqueles grupos religiosos pregavam, eles iam atrás de Jesus buscando alguma falha na fala de Jesus para que o pudesse prender ou matá-lo. Vamos agora para o subtópico 2, aqui é o coração da nossa lição hoje. Subtópico 2 de nossa lição que tem como título A Vida Social e Religiosa de Jesus. Nesse subtópico nós temos o coração, eu digo que é o coração de nossa lição hoje. O texto nos diz o seguinte: o mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Felipe, André, Pedro e Natanael aconteceu num ambiente entre amigos. João capítulo 1, versículos 43 e 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas
apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26, 37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos 1, 19 e 20, e marido de Salomé, Mateus 27, 56 e Marcos 15, 40, irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e sabedoria, Lucas 2, 40 e 52. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, Mateus 9, 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora, Lucas 7, 37 ao 39, e a mulher samaritana. Vamos voltar aqui, observe. Esse texto aqui, esse subtópico, a vida social e religiosa de Jesus, mostra claramente que Jesus tinha uma vida ativa em meio à sociedade. Os irmãos lembram que no início do programa nós comentamos de que alguns grupos procuram fazer especulações sobre o período onde Jesus estava, dos seus 12 aos 30 anos de idade. Lembram que quando eu disse que alguns grupos heterodoxos dizem, olha, não, Jesus veio para as Américas pregar o Evangelho, outros dizem, não, Jesus foi lá para as bandas do Tibete para aprender com um monge budista, outros dizem, não, ele foi para o lado da Índia para aprender com um guru lá da Índia. E aí, essas são as três principais, e aí você tem aí uma enxurrada de teorias que vão tentar explicar onde Jesus estava dos 12 aos 30 anos de idade. Agora, o interessante é que Lucas faz uma síntese da vida de Jesus. Dos 4 evangelistas, Lucas é o que mais fala sobre a vida humana de Jesus. É claro que Mateus também fala sobre o nascimento de Jesus, fala sobre a humanidade de Jesus, mas como tema do Evangelho de Lucas é Jesus, o Filho do Homem. Das poucas informações que temos na Bíblia sobre a humanidade de Jesus, sobre a infância de Jesus, Lucas é o que mais fala sobre isso. E isso pode ser percebido em 2 textos que Lucas escreve no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 40 e versículo 52. Vamos ler esses 2 versículos. Nesses 2 versículos, Lucas faz uma síntese, na verdade, sobre a vida de Jesus. Lucas 2:40 nos diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós vemos aqui uma síntese da infância de Jesus, dos 12 aos 30 anos. E Lucas deixa claro de que a vida de Jesus foi uma vida normal, a vida como qualquer outra criança que desenvolveu. Quando ele diz em Lucas 2:52, e Jesus crescia em sabedoria, está falando crescimento intelectual. A cognição de Jesus, o intelecto de Jesus foi sendo amadurecido, ou seja, foi crescendo como qualquer ser humano amadurece no seu aspecto intelectual, na sua cognição. Isso mostra que Jesus teve um desenvolvimento mental natural. Não houve algo sobrenatural, que Jesus já sabia de tudo. Eu já vi até pessoas que disseram o seguinte: olha, pastor, eu acredito que Jesus não precisava nem estudar. Ele era Deus, ele já sabia de tudo. Só que Lucas vai na contramão disso. Lucas diz, não, ele como homem, ele passou pelos processos naturais
que todo ser humano passa. E o menino crescia, veja, e o menino crescia em sabedoria, ou seja, a maneira como uma criança pensa não é uma maneira como um pré-adolescente pensa, como um adolescente pensa, como um jovem pensa, porque o processo do crescimento e desenvolvimento mental é um processo natural de todo ser humano e que esse processo também ocorreu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas não para aí não, olha, observe. No versículo Lucas diz, e o menino crescia, Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Ou seja, Jesus crescia fisicamente. Os ossos de Jesus cresciam, o corpo de Jesus crescia, se desenvolvia e como qualquer adolescente, Jesus também teve transformações em seu corpo. Jesus, quando pequeno, falava como uma criança. Depois que chega a adolescência, a sua voz vai engrossar como qualquer voz de qualquer criança. Quando sai da fase infantil para a fase de adolescência, aí você tem os hormônios que vão promovendo o desenvolvimento do corpo, as alterações no corpo, alterações na voz e entre outras coisas. E Jesus também passou por esse processo. Não é porque ele é Deus, ele está isento desta transformação que ocorre no ambiente do desenvolvimento humano, não de forma nenhuma. Mas Lucas também diz que ele crescia também em graça diante de Deus. Isto mostra crescimento espiritual. Então observe, Lucas fala de crescimento em sabedoria, crescimento intelectual. Lucas fala de crescimento em estatura, crescimento físico. Lucas fala de crescimento em graça diante de Deus, está falando de crescimento espiritual. E Lucas fala também de crescimento em graça diante dos homens. Lucas está falando também de crescimento social. Então nós temos as 4 áreas que Lucas descreve, que estiveram presentes no desenvolvimento de Jesus. E quais eram as áreas? A área mental, a área física, a área espiritual e também a área social. Então Lucas deixa claro de que Jesus teve um desenvolvimento natural, como qualquer outra pessoa. Ok? Nós vamos agora ler mais um texto aqui. Vamos para o próximo tópico, que é onde estão os outros textos que nós vamos ler. Próximo tópico, tópico 3, características próprias do ser humano. Ele diz o seguinte: Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Vamos agora para Lucas novamente, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Veja o que o texto nos diz, 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. O que é interessante, vamos dar o contexto aqui. Lucas escreve o capítulo 2 dizendo que houve um decreto de César Augusto convocando as populações a retornarem à sua cidade de origem para que houvesse a contagem, que aqui ele chama de recenseamento. Lucas chama de recenseamento. Como José era da tribo de Davi, como José, o texto nos diz, era da tribo de Judá, ok, na cidade de Davi, então ele precisava voltar para Belém. E ao voltar para Belém, em Belém ali fazer o seu recenseamento. Entretanto, o texto deixa claro de que, versículo 5,
que ele tinha ido ali a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Entretanto, Maria, naquele momento, estava ali com José para se alistar, ou para fazer o recenseamento. E aprove a Deus, naquele momento, Maria ter o bebê. E este bebê seria o Salvador da humanidade. E Lucas deixa claro que Maria deu à luz a seu filho primogênito, que enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. E o interessante é que o versículo 6, ele diz assim: aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Mostra que foi natural, não foi algo sobrenatural, foi algo natural. Houve o tempo, como toda mulher tem o tempo de ter o seu bebê, chegou o tempo, ela teve e Jesus nasceu ali em Belém. E por que nós estamos pontuando isso? Estamos pontuando isso primeiro para mostrar aqui o argumento que o autor, que o pastor Ezequias trouxe, de que o nascimento foi natural. E também para destacar de que é o seguinte: algumas pessoas dizem, ou melhor dizendo, Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. E algumas pessoas pegam esta expressão para dizer que Jesus não nasceu em Belém, Jesus nasceu em Nazaré, por isso que ele é chamado Nazareno. Só que Lucas descreve o contexto histórico e o momento do nascimento de Jesus e aponta historicamente a cidade onde Jesus nasceu, Belém da Judéia. Ô pastor, e você pode até estar perguntando, e onde entra aí Nazaré? Onde é que entra Nazaré? Por que ele é considerado Jesus de Nazaré? Porque não tem uma tradição que diz que as pessoas eram conhecidas pela sua cidade de nascimento? Então, Nazaré não seria a cidade de nascimento de Jesus? Não, em hipótese nenhuma. Lucas explica o porquê que ele é chamado Jesus Nazareno. Veja o que a Bíblia diz, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 16. Veja o que é que Lucas diz sobre essa questão. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Uma coisa é o seu local de nascimento, outra coisa é o local onde ele fora criado. Jesus, Lucas diz, em 2, 6 e 7 de Lucas, Jesus nasceu em Belém. 4 e 16 de Lucas diz onde ele fora criado. Ou seja, Nazaré é o local de criação e Belém é o local de nascimento. Então, já fica aí explicado que onde Jesus nasceu, Belém da Judéia. Lucas 2, 6 e 7. E por que ele é chamado de Jesus de Nazaré? Lucas 4 e 16, porque Nazaré é a sua cidade onde ele fora criado. Vamos avançar no nosso estudo. O texto nos diz o seguinte, continua dizendo: ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 13, versículo 12, nos diz o seguinte: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Lucas 19 e 41 também nos mostra essa parte da humanidade de Jesus. Lucas 19 e 41, veja o que Lucas registra sobre o nosso mestre. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus não só sofreu, mas Jesus também chorou. Mas não só isso, Mateus capítulo 26, Mateus 26 e 37, veja o que Mateus nos registra sobre Jesus.
E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Ou seja, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu angústia e Jesus sentiu tristeza. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esta palavra é uma palavra de consolo para nós. Jesus sofreu aquilo que nós sofremos. E se Ele sofreu aquilo que nós sofremos, Ele é capaz de compreender tudo o que nós estamos passando. Então, nesse dia eu quero dizer a você, persevere, creia no Senhor, descanse no Senhor, confie nele. O sofrimento é parte integrante da nossa vida. Paulo diz que nós fomos chamados por Cristo não só para crer nele, mas para padecer por ele. Mas o melhor de tudo é que nós temos um Consolador que está conosco em todos os momentos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor Jesus está aí com você. O Senhor Jesus está pertinho de você, compreende a sua dor, compreende a sua angústia, compreende o seu sofrimento. Talvez alguém não compreenda, não tem problema, as pessoas não conhecem, às vezes até ignoram os motivos do sofrimento, mas Jesus, Ele sabe o que você está sentindo. E nesse dia eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o teu pastor, está fortalecendo neste dia o teu coração, fortalecendo a tua alma. O salmista diz: ainda que eu ande, outra tradução, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não sei qual é o vale da sombra da morte que você esteja passando neste dia, mas eu quero dizer a você que o Senhor está contigo neste vale, e Ele está contigo para te fortalecer, Ele está contigo para te guardar, e nenhum mal destruirá a sua vida, porque o teu pastor está contigo em todos os momentos. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Voltando aqui para o nosso texto, Jesus sentiu fome, sentiu sede e sentiu cansaço. Jesus morreu, a diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Algumas pessoas às vezes chegam a dizer que Jesus não precisava orar porque era Deus e que Jesus orou apenas só para nos dar exemplo. Só que a Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra que como ser humano ele sentiu a necessidade. E eu gostaria de ler com você alguns versículos rapidamente. Lucas capítulo 4, veja que predominantemente a nossa leitura é em Lucas. Lucas vai mostrar que Jesus era não só dependente do Espírito Santo, mas também dependente da oração. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A dependência de Jesus ao Espírito Santo. Também Lucas 1:14 nos diz: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ou seja, Jesus era dependente completamente do Espírito. Lucas 5:16. 5:16. Veja que expressão linda, irmãos. Expressão linda. 5:16. Jesus, porém, se retirava para lugares
solitários e orava. É claro que o texto que Lucas não quer dizer aqui que Jesus era um eremita. Jesus não quer dizer que Jesus era um monge que se isolava, não. Observe que o isolamento de Jesus é com uma finalidade. Qual é a finalidade? Ele ia para lugares solitários para orar. Que coisa linda, né? Ter um momento a sós com o Pai. Será que temos reservado este momento com Deus? Temos reservado algum momento com Deus em nossa vida? Será que temos aqui esse altar onde está lá reservado para conversarmos com nosso Senhor diariamente? Jesus tirava um momento com Deus, tirava um momento com o Pai porque precisava do Pai. Será que eu e você estamos tirando esse momento para orar ao Senhor? Se não, começamos a partir de agora, comecemos, melhor dizendo, a partir de agora, a separar este momento para adorar ao Senhor, ter um momento da nossa oração com Ele. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12, nos diz: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas não só diz que ele se retirou para orar de maneira solitária, não só tirou para orar em um monte, mas Lucas diz, também registra o tempo. Ele passou a noite toda. Quanto tempo, irmãos, temos reservado para o nosso Deus? Quanto tempo temos dado a Deus em oração para conversar com Ele? Jesus passou a noite toda orando. Jesus tinha prazer de falar com o Pai. Jesus tinha prazer de manter comunhão com o Pai. Que nesta manhã o Espírito Santo nos incomode, o Espírito Santo desperte a nossa consciência para termos este momento com o Pai, esse momento a sós com o Senhor. Nós precisamos de orar. Lutero dizia que a oração é a respiração da alma. Se não orarmos ao Senhor, se não tivermos uma vida de oração, consequentemente, a nossa vida espiritual não crescerá, ficaremos raquíticos e possivelmente, se não revertermos essa situação, é possível que naufraguemos na fé. Vamos agora para o próximo tópico de nossa lição. Próximo tópico de nossa lição vai falar sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o pastor Ezequias elenca aqui algumas heresias. Ele vai falar sobre o apolinarismo e ele vai também falar sobre o monotelismo. E aí, queridos irmãos, diante do que nós já falamos, eu disse aos irmãos que o primeiro tópico é o tópico da exposição da leitura. Todos os textos que nós já citamos aqui já refuta de maneira plena e completa tanto o apolinarismo quanto o monotelismo. O apolinarismo que diz que Jesus não tinha espírito, dizia não, Jesus não tinha espírito, só que a Bíblia diz que Jesus como ser humano possuía alma, corpo, alma e espírito. Por exemplo, Marcos 2:8 diz que Jesus tinha espírito. Lucas 23:46, João 11:33 e 13:21 diz que ele possuía espírito. Já Mateus 26:38 e Marcos 14:34 diz que Jesus possuía alma humana. E Lucas 24:39, João 2:21 e 19:38 nos diz que Jesus possuía um corpo humano, ou seja, Jesus era um homem completo, possuía corpo, alma e espírito. E aí nós vamos, finalizando a nossa lição, vamos para a conclusão da nossa lição,
tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. No primeiro subtópico, ele fala quais são os países que Jesus visitou quando esteve entre nós, mostrando que ele estava interagindo em meio à sociedade. E o subtópico 2 nos diz que Jesus era visto como alguém da comunidade. Eu gostaria de ler essa parte aqui, 2.2 do tópico 3, que diz o seguinte: essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas 4, 22 a 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade do seu povo Israel e não como estrangeiro. Sua maneira de viver com seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, essa argumentação de que Jesus era indiano, que Jesus foi para a Índia, que Jesus foi para o Tibete, ou que Jesus tenha ido para a América, nenhuma dessas informações se sustentam, porque o texto deixa claro que ele era bastante conhecido em Nazaré, tanto que ele era chamado de Jesus de Nazaré. Vamos agora para a conclusão de nossa lição, vamos ler todos juntos? Conclusão de nossa lição diz o seguinte: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Que Deus em Cristo nos ajude, em nome de Jesus, e possamos guardar tudo quanto nós aprendemos hoje, lembrando sempre que trouxemos aqui alguma afirmação, usamos o texto bíblico para fundamentar aquilo que nós comentamos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por esse momento especial que nos concedeste nesta manhã de aprender a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, uma bênção sobre os Teus filhos que foram alcançados, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos para estudar mais uma lição maravilhosa. Estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Mas sobre isso nós comentaremos na próxima semana. Esteja conosco na próxima semana, neste mesmo horário, e não desligue a sua TV. A Rede Brasil tem uma programação especial preparada para você e sua família que irão promover crescimento espiritual para você e a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.